Olá! Essa videoaula será para mostrar como calcular centróide, centro de gravidade, centro de massa de corpos compostos. O primeiro exercício diz para a gente: localize o centróide da área sombreada. Logo, nós vamos para a solução. Nós vimos, que quando temos corpos compostos, a localização, a coordenada do centróide será dada pela soma, seja de área, de volume, de qual era o tipo de material de corpo que nós estamos avaliando. Então, nesse caso, como é a área, nós temos que x barra vai ser somatório da coordenada x do centróide de cada área, vezes essa área, sobre o somatório de área, que é a área total. O mesmo vale para o y barra, somatório do centróide de cada corpo vezes a área desse corpo, sobre a área total. Nesse contexto, o que nós temos que avaliar? Quais são os corpos? Como que a gente pode dividir esse corpo em várias peças? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos, um retângulo, certo? Vamos chamar esse retângulo aqui de área 1. Nós temos o triângulo aqui, que nós vamos chamar de área 2. Nós temos o semicírculo, que nós vamos chamar de área 3. E esse retângulo que nós vamos chamar de área 4. Qual que é a informação relevante aqui? Que no somatório, nas nossas análises aqui, o nosso corpo 3 e o nosso corpo 4, eles vão entrar com sinal negativo. Por quê? Porque estão representando vazios, no corpo composto completo. Então, é como se a gente pegasse o retângulo da área 1, subtraísse o semicírculo. Pegasse, a junção aqui do retângulo com o triângulo e subtraísse essa área 4. Então, nesse contexto, o que a gente precisa? A gente precisa saber a coordenada de cada uma dessas áreas, bem como o valor de cada área. Começando, então, pela área 1, o que nós temos na área 1? Nós já sabemos que ela tem, 120 milímetros. E a altura dessa área é 40 mais 40 mais 20, que é o quê? 100 milímetros. É um retângulo, a área vai ser, então, base vezes altura. Do nosso semicírculo, triângulo e retângulo, que são as outras áreas, o que a gente tem? Na área 2, nós temos a base, nós temos a altura, e a área vai ser base vezes a altura dividido por 2. A altura é mesmo da área 1, que é o quê? 40 mais 40 mais 20, que é 100 milímetros. E a base? A base tem os 50 mais a metade aqui dos 20, que seriam 10, então 60. Como que a gente sabe que é a metade? Eu tenho 30 aqui, mais 30 aqui, mais 30 aqui, 90. Mais 20, 110. Como aqui em cima é 120, quer dizer que essa parte aqui tem 10. Se ele tem 20 de base, a outra parte aqui é 10, certo? E esse, então, retângulo aí da área A4, aproveitando que a gente avaliou ali, ele tem o quê? 20 de base. E a altura dele vale quanto? A altura dele é os 40, então 40 milímetros. Finalizando agora, com o nosso semicírculo aqui, o que a gente tem? Nós temos, um diâmetro aqui de 60 milímetros, no qual automaticamente o raio vale 30 milímetros, ok? Qual que é a posição x e y de cada área, em relação
considerando aqui a origem, né, que é onde está cruzando o y e o x, nós sabemos que a metade aqui, que seria o nosso x1, vai ser na metade aqui, certo? Que é o quê? 60. E quanto que seria o nosso y? Seria metade da altura, que daria 50. Só para trabalhar essas ideias de como calcular. O mesmo vale para A2, A3 e A4, que nós vamos ver com mais calma e detalhadamente agora. Para otimizar, né, os contos, é muito usual a gente fazer uma tabelinha, que é essa tabelinha apresentada aqui no slide, que diz pra gente os segmentos, né, que a gente sabe que são 4, então segmento 1, 2, 3 e 4, indicados aqui, que a gente já calculou no slide anterior, a área de cada segmento, x e y de cada segmento, e a multiplicação de x vezes a área de y vezes a área. E aqui embaixo total, dado, né, que o valor de x e de y barra são dados dessa forma. Então, começando, né, pelo segmento 1, o segmento 1 está aqui, a área dele é o quê? É o 100 vezes 120, que dá 12.000 milímetros ao quadrado. Quem que é o nosso x barra? É metade aqui, né, que daria o nosso 60, metade de 120. X barra não, desculpa, x til. Quem seria o y til? A metade aqui da altura, que seria o quê? 50. Então, x til vezes A, 12.000 vezes 60, 720.000. Então, 720.000. E o y til vezes A é o 50 vezes 12.000, que dá os 600.000. De forma análoga, então, para o segundo, quem que é a área do segundo? É a base, 60 vezes a altura, 100 dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2, que dá 3.000. Quem que é o x aqui? Nós sabemos que num triângulo a localização fica o quê? 1/3, né? A gente já viu que aqui é 60 e aqui é 120. 1/3 de 60 dá 20, mais 120, 140. E a altura a gente sabe que é o quê? 1/3 daqui, 1/3, né, de 100, 33,33. Então, x vezes a área é 3.000 vezes 140, que dá quanto? Dá 420.000. E y til vezes a área é 3.000 vezes 33,33. Então, aproximando, dá 99.990. A área do semicírculo é dada por quê? πr ao quadrado dividido por 2. O r vale 30, então nós temos 1.413,72. Porém, sinal negativo, por quê? Porque o semicírculo é um vazio aqui no corpo, né? A gente tem um vazio aqui. Qual que é a posição x? É na parte central ali, então é 30, mais o raio que é 30, 60. E qual que é o y til ali no semicírculo? Se a gente olhar na tabela, o y til vale 4r sobre 3π. Então, 4r sobre 3π dá exatamente 12,73. Não tem que acrescentar nada porque está aqui, né? Nessa altura aqui com base no nosso sistema de coordenadas. Então, x til vezes A menos 84.823,20. E o y til menos 17.966,66. E do nosso retângulo, que é o nosso corpo 4 ali, a área é base vezes a altura, então dá 800. Novamente, sinal negativo, porque é uma área que está aqui, né, na região como vazio.
Quem que é o x? É o 120, né? Que é o que está passando aqui, que nós já vimos. Quem que é o y? Metade aqui é o quê? É 20, né? Então, 20 mais 20, 40. Logo, menos 800 vezes 40, menos 96.000. E 120, desculpa, menos 800 vezes 120, menos 96.000, menos 800 vezes 40, menos 32.000. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do somatório de áreas. Então, somando as áreas aqui dá 12.786,28. A gente precisa do somatório de x vezes a e do somatório de y vezes a. Então, somando tudo aqui dá 959.176,80 e aqui dá 649.993,34. Então, é um método para facilitar nossas análises. Então, daqui eu tenho, né, que x barra é o somatório de xa sobre a área, que é o mesmo, então, de eu falar que é 959.176,80 sobre 2.786,28, que dá 75,02 milímetros. Se eu fizer isso de forma análoga, eu encontro o meu y barra igual a 50,84 milímetros. Ou seja, x barra 75,02 e y barra 50,84. A tabela ali ajuda a gente só a fazer as contas, né, por elementos e depois jogar na fórmula final do corpo composto, ao invés de fazer uma integral mais complexa aí dessa análise do centroide. O segundo enunciado traz para a gente: localize o centro de massa do bloco homogêneo. Então, se o bloco é homogêneo, a gente pode fazer a análise por volume, né? Mesma coisa, a gente divide esse bloco inteiro em corpos, né? Tem vários jeitos de fazer essa divisão. Vou escolher uma aqui, na qual nós vamos escolher esse corpo aqui como essa pirâmide, vamos dizer assim, como nosso corpo 1. O nosso corpo 2 sendo esse retângulo e dividindo aqui, fazendo o nosso corpo 3 com esse retângulo aqui também, esse bloco, né? Aqui na parte da frente. Qual que seria outra opção? Eu poderia, por exemplo, pegar uma outra cor aqui para ficar mais claro, fazer o 2 aqui, então, pegando essa parte para lá, e o 3 pegando todo esse bloco aqui. Tem várias outras formas, né? Aí fica o que vocês acharem melhor para fazer as contas, observar, né, a localização e tudo mais. O resultado vai ser sempre o mesmo, independe do método que a gente escolher de divisão ali das peças, né? A gente sabe, na solução, né, que o x vai ser dado de forma análoga ao exercício anterior, pelo x tio v sobre o somatório de v. Aqui ficou parecendo um tio, vamos arrumar para ficar certinho, um barra. E que o y barra é o somatório, né, dos coordenada y de cada volume, vezes o volume desse elemento, né, dessa peça, sobre o somatório de volumes. Então, fazendo a análise aí, vamos por corpo, né? Não vou usar a tabela agora, para a gente trabalhar diversas formas de resolução. Então, para o corpo 1, o que a gente tem? A gente tem que o volume vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura, certo? Eu posso escolher, então, como sendo a base o triângulo, que eu estou passando aqui de preto, e a altura, essa altura aqui de 100 milímetros. Então, quem que vai ser essa base? 150 aqui e 150 de altura, dividido por 2,
base vezes a altura dividido por 2, que é a área do meu triângulo, né? Vezes a altura ali da peça para me dar um volume, que é 100. Ok? Isso aqui vai dar 1.125.000 é volume, então milímetros, né? Ao cubo ali. Quem que são as coordenadas desse corpo? Então, x desse corpo vai ser quem? Vai ser exatamente partindo do princípio, né? Que o x está aqui. Então, esse 150 aqui é meu triângulo. Eu tenho o quê? 1/3 aqui. Só que, além disso, eu tenho toda essa parte aqui, que é quem? 150. Então, 150 para chegar nesse ponto aqui, mais esse 1/3 de 150. Então, mais 1/3 de 150, que é igual a 200 milímetros. O y-til, quem que é o y-til? É a metade aqui, né? Então, metade de 100, que é 50 milímetros. E quem que é meu z-til? É a altura aqui, que vai ser olhando o triângulo, né? O 1/3 aqui dessa altura que é 150. Então, 1/3, porque eu estou no triângulo, né? Vezes 150, que dá também 50 milímetros. Para o nosso corpo 2, nós temos, né, o volume. Quem que é o volume do corpo 2? A base vezes a altura, né? Quem que é a base? A gente tem um retângulo que vai ser... Aqui é 100. Então, 100 mais 250 mais 200, que é 550. Vezes a largura aqui de 150, vezes a altura aqui de 150. Então, o volume ali, que dá exatamente 12.375.000 milímetros ao cubo. Quem que é o x-til aqui? É a metade aqui, metade de 150, 75 milímetros. Quem que é o y-til aqui? É metade de toda essa extensão. Ali a gente tem 550, então meio de 550, que é quanto? 275 milímetros. E o z aqui é a altura, né? Metade da altura, então metade de 150, que dá 75 milímetros. Então, esses são, né, como a gente conhece as figuras geométricas, né, seja triângulo, seja retângulo e afins, a gente já sabe as localizações, vamos dizer assim, de cada coordenada. Analisando o corpo 3, então, nós temos para o corpo 3, que está exatamente aqui, né, que o volume é os 200 vezes os 150 vezes a altura aqui, que é 150. Base vezes a altura, né? Então, 150 vezes 200 vezes 150, que é igual a 4.500.000 milímetros ao cubo. O x ali vale quanto? Vale esse 150 aqui, essa extensão toda aqui, mais metade dessa extensão, certo? Então, 150 mais meio de 150, que é 225 milímetros. O y é essa extensão aqui, que é
100 mais 250, ou seja, 350, mais metade aqui, que é metade de 200, que é igual a 450 milímetros. E o Z vale quanto? Vale metade da altura. Logo, o Z tio aqui vale 75 milímetros. Então, calculando para todos os corpos, né, é só a gente jogar na fórmula. Como que a fórmula é? X barra somatório, né, de X vezes o volume sobre somatório de volume. Então, então o X barra vai ser quanto nesse caso? O X barra vai ser o X vezes o V do corpo 1. Então, o X do corpo 1 calculado foi 200, vezes o volume, que é 1.125.000. Mais do corpo 2, o X é 75 vezes o volume, 12.375.000. Mais do corpo 3, que é 225, vezes o volume, que é 4.500.000. Isso tudo dividido pela soma dos volumes, que é 1.125.000 mais 12.375.000 mais 4.500.000. Isso tudo dá igual a 120,56 milímetros, certo? Por que dá milímetros? Aqui em cima a gente está pegando milímetros vezes milímetros ao cubo. E embaixo a gente tem milímetro ao cubo. Corta esse com esse, sobra milímetros. Fazendo de forma análoga, nós vamos ter o y barra igual a 304,69 milímetros e o z barra igual a 73,78 milímetros. O que muda aqui? O volume permanece para calcular o y e o z. Mudando a cor aqui, ó, o volume permanece o mesmo. Então, esses três são iguais. O volume de cada peça, né, do nosso corpo permanece o mesmo. O que vai mudar é o 275 e o 225, que para o caso, por exemplo, pegando aqui o corpo 3, seria, né? Quem que é o X? O X no corpo 3 é o 225, mas se eu pego o Y no corpo 3, sai o 225 e entra o 450. Se eu pego o Z, sai o 225 e entra o 75. Vai depender do que a gente está olhando, se é X, Y ou Z. Portanto, né, a gente tem como resposta X igual a 121 milímetros, Y barra igual a 305 e Z barra igual a 74 milímetros.